A maioria dos homens acredita que está perseguindo mulheres, mas a verdade é outra. Eles perseguem a ilusão de si mesmos refletida nelas. E Platão, há séculos, já havia percebido isso. Ele não escrevia conselhos de conquista. Ele desnudava a alma humana e alertava sobre o que acontece quando um homem troca sua essência por uma fantasia. A alegoria da caverna de Platão não trata apenas de política. Ela fala da sedução. As sombras na parede não são só os meios de comunicação, ideologias ou cultura. São o sorriso dela, o silêncio dela, a ausência dela transformada em roteiro que você segue sem saber que foi escrito por outra pessoa. Você confunde atenção com amor, aprovação com verdade, beleza com propósito, e adora tudo isso como um prisioneiro que se agarra às suas correntes polidas. Você não ama ela. Você ama a imagem de você que ela te permite acreditar que é real. O homem confiante, o escolhido, o salvador. Mas o que acontece quando ela retira esse espelho? Você desmorona. Não porque ela se foi, mas porque você deixou de se ver. É essa a ilusão que Platão disseca. A ideia da mulher, não a mulher real, com falhas e humanidade, mas a projeção, é o que te escraviza. Você não se curva ante ela. Você se curva ao vazio que ela preenche, à carência que ela acalma, ao ego que ela massageia. E ela nem precisa planejar isso. O poder dela é passivo. Ela apenas existe como espelho. Você faz o resto. Você se trai. Você abandona seus princípios. Você sacrifica sua missão para manter vivo o reflexo. Platão dizia que a alma é composta por 3 partes: razão, espírito e desejo. E o homem que é governado pelo desejo estará sempre perdido, sempre correndo, sempre implorando por mais reflexo. Então se pergunte, quando você olha para ela, quem você se torna? Você se torna mais você ou menos? Você lidera ou desaparece? Porque se sua identidade evapora quando ela se afasta, significa que ela nunca foi sua, e nem você. Homens não buscam mulheres, buscam validação, buscam ser vistos, sentirem-se importantes, existirem. Mas se essa confirmação vem de fora, você ainda está acorrentado, adorando sombras como se fossem verdade. E mesmo assim você vai chamar isso de amor, de destino, de poesia. Vai ignorar a podridão que sente por dentro, porque é mais fácil romantizar a prisão do que admitir que nunca foi livre. Platão não temia as mulheres. Ele temia os homens que se entregam ao desejo e o chamam de filosofia, que confundem fantasia com sabedoria. E nessa cegueira perdem tudo o que importa: missão, clareza, alma. Repare, quando ela sorri, você se sente escolhido ou exposto. Quando ela vai embora, você se sente abandonado ou revelado. Sua resposta mostra o estado da sua alma. Você acha que ama ela, mas você é viciado no que ela faz você sentir sobre si mesmo. Ela virou o atestado da sua existência, a prova do seu valor. E essa é a forma mais perigosa de dependência. Platão dizia que o conhecimento começa ao nomear. Então nomeie. O que você sente não é amor. É carência travestida de poesia. É ego disfarçado de entrega. É a alma indisciplinada mendigando por espelhos. Ela não é a vilã. Ela é o teste. E cada teste revela uma verdade. Não sobre ela, mas sobre você. O homem despreparado desmorona em silêncio. O filósofo encara. Ele pergunta: que parte de mim se alimenta dessa ilusão? E quando encontra a resposta, começa a reconstrução. As mulheres não precisam manipular. A ilusão já faz esse trabalho. A sociedade escreve. A cultura reforça. E seus medos concluem. Por que você cede quando ela recua? Por que você se explica quando ela silencia? Por que você corre quando ela some? Porque no fundo você acredita que o olhar dela pode curar uma ferida que você nunca quis enfrentar. O alerta de Platão não era suave. Ele dizia: se você escolhe ficar na caverna, merece as correntes, porque a luz foi mostrada, e você escolheu desviar o olhar. Não existe romance na submissão. Não existe glória na rendição. Apenas um homem com medo demais de encarar sua própria luz. Você enfeita sua cela. Dá a ela nomes como lealdade, paixão, destino. Mas a verdade é, no instante em que você precisa da aprovação dela para se sentir vivo, você já começou a morrer. E é aqui que tudo começa. Diante do fogo. À beira daquilo que você nunca quis ver. Para avançar, você precisa queimar o roteiro. O dela. E o seu.
Você precisa escolher o desconforto em vez da ilusão, a verdade em vez do elogio, o desconhecido em vez das correntes familiares. Porque enquanto não fizer isso, cada sorriso vai te possuir, cada silêncio vai te quebrar. Cada mulher será uma deusa ou um fantasma, nunca uma humana. E quando você finalmente a enxergar, não como salvação, mas como reflexo, você para de atuar como um tolo e começa a formar o filósofo. Isso não é rejeição, é renascimento. Não o homem que implora por ser visto, mas aquele que escolhe enxergar. Isso é a teoria oculta. Aqui a gente não te entrega conforto, a gente te entrega confrontação. Comente abaixo. Quando foi que você percebeu que seu amor por ela era na verdade fome de ser enxergado? Inscreva-se, porque o mundo não precisa de mais encanto. Ele precisa de clareza. Platão comparava a alma humana a uma carruagem puxada por 2 cavalos. Um nobre que busca a razão, a virtude e a verdade. O outro selvagem, guiado pelo desejo, pelo prazer e pela ilusão. E quem conduz? O homem. Mas apenas se ele escolher dominar a si mesmo. A maioria não escolhe. A maioria se deixa levar. Não pela mulher, mas pelo cavalo indomado dentro de si, que se agita com um sorriso, com um toque, com um silêncio carregado de ausência. Você acha que está se apaixonando. Platão chamaria isso de escravidão espiritual. Cada mensagem não respondida que te corrói, cada gesto ambíguo que você interpreta como prova de amor, nada disso fala dela. Fala da sua alma carente de estrutura, de direção, de propósito. Você não ama a mulher. Você ama o alívio temporário que ela representa. E esse é o ponto. Ela não precisa arquitetar nada. Seu poder não está nas ações, mas na sua reação. Você a vê como salvadora porque ainda se sente perdido. Você a coloca num pedestal porque se recusa a olhar o vazio embaixo dos seus próprios pés. Esse vazio, Platão sabia, não se preenche com afeto. Se preenche com verdade, com ordem, com domínio. Mas o que vemos hoje são homens que abandonam impérios por afagos, que trocam missão por migalhas, que sacrificam sua liberdade por um instante de validação, e chamam isso de amor. Mas amor, segundo Platão, é ascensão, não fuga. É o movimento da alma em direção ao que é eterno, real, essencial. Você não sobe ajoelhado. Você não enxerga implorando. Você não lidera buscando ser escolhido. Essa guerra não é contra ela. É entre você e o seu desejo incontrolado. Entre o filósofo e o órfão afetivo que vive em você. Platão não culpava as mulheres. Culpava os homens que entregam sua alma ao apetite e ainda chamam isso de caminho. Que confundem submissão emocional com intensidade. Que trocam propósito por dopamina. Se você não governa seu desejo, ele vai te arrastar. Sempre para o mesmo abismo. A submissão voluntária. Ela não precisa manipular. Você se oferece. Você se molda. Porque a versão de você que ainda precisa ser aceito é a mesma que se recusa a se assumir. Ela pode te testar. Mas você só é testável quando ainda duvida de si. E aí está o ponto. Você quebra porque ainda quer ser aprovado. Ainda precisa ser escolhido. Platão sabia. A alma dividida vive em guerra. E a maioria vive afogada no apetite. Ela sorri. Você derrete. Ela ignora. Você colapsa. Isso não é amor. É adicção emocional. O filósofo sente, mas não se curva. Ele observa, mas não cede. Ele deseja, mas não se perde. Ele não suplica presença. Ele é presença. Esse é o desafio. Sentir sem se afogar. Desejar sem idolatrar. Amar sem depender. Porque se você não consegue estar inteiro diante dela, você nunca foi inteiro. Isso é a teoria oculta. Aqui não te elogiamos. Te desafiamos. Comente abaixo. Qual foi o momento em que você percebeu que o desejo te dominava? Inscreva-se. Porque enquanto você correr dela, nada muda. Mas enquanto correr de si, tudo piora. Ver a verdade não é o suficiente. É preciso atravessá-la. A maioria dos homens, ao perceberem que foram governados por uma ilusão, simplesmente colapsam. Preferem o conforto do erro à solidão da lucidez. Mas o filósofo não. O filósofo continua. Ele não nega o desejo. Ele o disciplina. Ele não rejeita o feminino. Ele o compreende. Ele não foge da mulher. Ele permanece, sem implorar, sem se moldar, sem se diminuir. E é aqui que começa a rebelião silenciosa.
Quando você olha para ela e não sente mais medo de perdê-la. Porque já não precisa ser salvo. Porque já se encontrou. Porque já se bastou. Essa é a inversão que Platão sugeria. Não viver pela aprovação, mas pela integridade. Não reagir, mas responder. Não depender, mas escolher. Homens que vivem pela validação feminina estão sempre vulneráveis, sempre manipuláveis, sempre fragmentados, porque colocam nas mãos do outro aquilo que deveriam ter cultivado dentro de si. A mulher não precisa fazer nada. Você já está disposto a entregar tudo. Seu foco, seu tempo, seu propósito. E quando ela recua, você se desfaz. Mas o filósofo não se desfaz. Ele sustenta, ele encara, ele decide. Ele ama, mas não se vende. Ele se relaciona, mas não se entrega como quem mendiga um lugar. Quando você rompe com o padrão de ser escolhido, você recupera sua soberania. Você volta ao centro, e tudo muda. Ela percebe, ela testa, ela observa. Mas você já não dança a mesma música. Seu ritmo agora é outro, um ritmo interno. Um pulso que não depende da presença ou ausência dela. E é nesse ponto que ela vê algo novo. Algo que não se vê todos os dias. Um homem que não precisa dominar, porque já se domina. Você pode sentir o desejo, mas ele não te arrasta. Você pode amar, mas isso não te anula. Você pode perder, mas não colapsa. Essa é a rebelião, a mais profunda, a mais silenciosa. A que começa no momento em que você decide nunca mais se abandonar por ninguém. É isso que Platão via como o nascimento do rei filósofo, aquele que lidera não por imposição, mas por presença. Aquele que não cede, não rebaixa, não implora. Aquele que permanece. Isso é a teoria oculta. O território onde a alma masculina deixa de ser refém e passa a ser templo. Comente abaixo. Qual foi o momento em que você deixou de se dobrar para começar a se sustentar? Inscreva-se. Porque a verdadeira revolução começa quando você decide nunca mais se vender por afeto. A verdadeira prova de clareza não é escapar da ilusão, mas voltar ao mundo que ainda vive nela e permanecer íntegro. A maioria dos homens, mesmo ao enxergar a verdade, a abandona. Preferem a velha mentira com promessas doces à nova verdade com exigências brutais. Platão não apenas mostrou o caminho para fora da caverna. Ele descreveu o desafio de retornar, porque voltar lúcido é mais perigoso do que nunca ter saído. Você volta diferente, e a diferença incomoda. Agora, você não reage mais como antes. Você não se move por necessidade, mas por convicção. Ela percebe, o mundo percebe, e isso te isola. Mas esse isolamento não é punição, é proteção. Você já não se perde na tentativa de ser aceito. Você já não troca sua paz por momentos de atenção. Você já não se curva quando ela se cala. Porque agora você não precisa mais da presença dela para existir. Você está de volta à caverna, mas não como prisioneiro, como mestre. Não para ensinar, mas para ser exemplo. Não para salvar ninguém, mas para manter a chama acesa. A mulher ainda estará lá. A projeção, a fantasia, o jogo. Mas você não joga mais. Você observa. Você compreende. Você escolhe com clareza, não com carência. É nesse ponto que o amor verdadeiro pode surgir. Não aquele baseado em dependência, mas aquele que nasce da liberdade mútua. Do encontro entre dois centros, não entre dois buracos tentando se tapar. Agora, quando ela te testa, você não desaba. Quando ela recua, você não corre. Quando ela confunde, você não se perde. Porque o que te ancora não é mais ela, é você. Você voltou para o mesmo lugar, mas não é mais o mesmo homem. Você carrega a verdade nos olhos. E quem ainda vive na escuridão vai tentar apagá-la. Mas a luz não negocia com sombras. Essa é a essência do retorno do filósofo. Viver entre os que ainda dormem, sem se esquecer de que acordou. E viver assim exige coragem. Exige disciplina. Exige renúncia. Você não será aplaudido, não será compreendido, mas será livre. E isso basta. Isso é a teoria oculta. Aqui a gente não oferece manual. A gente entrega espelho. E só quem suporta se encarar é que pode, enfim, mudar. Comente abaixo. Qual parte da sua antiga prisão você ainda precisa abandonar? Inscreva-se, porque a verdade dói, mas viver sem ela te mata aos poucos.